E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Olha, eu peço desculpas por não ter trazido esse vídeo antes. Era para eu ter trazido ele assim, pós-jogo ali do Barcelona. Na verdade, era para ter sido uma sequência, né? Uma sequência de informações mesmo, porque o jogo do Barcelona foi sábado, né, às 4 horas, a última rodada de La Liga que o Barcelona perdeu, tá? Não acabei fazendo vídeo sobre isso porque eu tive que fazer algumas coisas, em particular ali, né, eu fui jogar um futebolzinho, né, ali e tudo mais com o meu timezinho. Um festivalzinho onde a gente acabou sendo campeão, fiquei bem feliz e tudo mais ali pelo jogo, né, e tudo mais. Então eu acabei descansando, comemorei e falei, bom, como é o último resultado de La Liga e já tá tudo acabado, não preciso falar desse jogo, né? Inclusive esse jogo está aqui, né, do meu lado. Esse 3-1 que o Barcelona tomou num jogo muito fraco. A única parte legal desse jogo foi o golzinho do Robert Lewandowski, né, que se despediu do Barcelona e tudo mais, foi legal. E o resto do time jogou bem no pau foda-se, tá ligado? Jogou muito no foda-se esse jogo aqui. Então, o final da La Liga ficou desse jeito aí, com a gente fazendo 94 pontos. Então, é isso. Sobre o jogo, nada demais, tá? Esse vídeo aqui, rapaziada, vai ser muito mais interessante porque tier list, né? Vou trazer pra vocês aqui um tier list da temporada do Barcelona. Eu vou ir por jogador do plantel do Barça. São 23 nomes atualmente no plantel do Barça, no time de cima, ok? 24, se você acrescentar algum jogador ou outro do Barça Atlético, né? O 25, como esqueci o nome do guri lá, né? Eu tenho o Cortez, o zagueiro, e o outro que é o parente do De Jong que joga no meio campo. Mas enfim, normalmente esse foi o time do Barcelona de plantel para a temporada. Vou falar individualmente de uma forma mais resumida e tudo mais de cada jogador. E eu montei 4 categorias aqui, beleza? Como vocês podem bem ver, o titular, o reserva, vender com uma boa oferta, né? Tem esse parênteses. Caso não chegue uma boa oferta, obviamente não vender, mas ele estaria nessa categoria. E vender de qualquer jeito. É aquele jogador que o Barcelona precisa se livrar, precisa tirar porque não dá mais, né? Bom, obviamente, naturalmente, o jogador que a gente tinha que começar porque já tá confirmado é o próprio Lewandowski, né, que tá aqui. Ele já vai sair, então, e o Barcelona teria que vender de qualquer jeito, enfim, esperar o contrato acabar. O Lewandowski, cara, eu já falei bastante dele no jogo contra o Raio, não foi contra, contra o Raio não, cara. Que contra o Raio, Peter? Contra o Betis, eu acho, né? Nesse 3-1 que confirmou que o Lewandowski estaria de saída do Barcelona. Eu falei bastante como ele é importante, como é um cara que veio pro clube pra ajudar no momento que ninguém queria muito saber do Barcelona, que quase quebrou. Então o Lewandowski sempre terá um lugar na história do Barcelona, um lugar importante. Top 10 artilheiros da história do nosso clube, rapaziada. O Lewandowski tem que ser muito respeitado. Dito isso, era um final, né? Era um final, ele teria que sair, ele entendeu a queda de rendimento e, enfim, o time precisa continuar seguindo, caminhando, né? Mas com o máximo respeito ao Robert Lewandowski. Agora sim, a gente pode ir na ordem. Juan Garcia, temporada de estreia 25-26, baita temporada do Juan Garcia, tá, cara? Baita temporada do nosso querido Juan Garcia. O Juan, ele fez 45 jogos aí na temporada, ok? 114 defesas, tá aqui no site do Barcelona e tal, né? Acho que foi 18 clean sheets ao todo, né? Porteira a zero, como tá aqui no site do Barcelona. Então, Juan Garcia, absurdo. Obviamente é um goleiro para muitos anos do Barcelona. Ainda pode evoluir muito mais. Então é um goleiro que não tem muita dúvida. É o titular absoluto do nosso clube, beleza? Já o Chesney, cara, que é o reserva, o Chesney ele é meio porra louca, né? Ele é meio malucão e tal. Tem uma conversa de renovação, porque é um cara que tava aposentado, o Barcelona foi resgatar ele lá na temporada passada, 25-26. Jogou como reserva na verdade, na temporada 24-25, perdão, né? Aí na 25-26 ele jogou como reserva e tudo mais, viu o Garcia. E é possível que ele fique pra 26-27. É um goleiro ok, né? É um goleiro que, obviamente, dá algumas patifadas, né? Torcer pro Juan Garcia não estar fora e tudo mais. Mas é um goleiro que pode ajudar ali, né? Óbvio que não é pra futuro. É óbvio que nenhum goleiro quer chegar pra um clube pra ser um reserva. Pra sempre o goleiro quer jogar, obviamente. Então manter por mais uma temporada eu não acho que seja loucura, não. Apesar do nível, né? Hoje em dia meio for fun, como a gente fala, né? Nos games, né? Meio zoeiro do Chesney. Eu acho que, seriamente, ele pode ser útil. Então
Reserva aqui, mandando mensagens para mim, me marcando a rapaziada aqui. Depois eu vejo, né? Estou ocupado. Seguindo. João Cancelo. Eu esqueci de colocar a categoria compra, porque o Barcelona tem alguns jogadores emprestados, né? Ele e o Rashford. Mas, se eu colocar na categoria reserva ou titular, obviamente eu estou presumindo que é pro Barcelona comprá-lo, né? E se eu colocar em vender, obviamente, para não comprar, então fica essa facilidade para vocês. Cancelo, obviamente, tem que comprar, né, rapaziada? O Cancelo fez uma baita temporada com o Barcelona, quis defender as cores do Barcelona, ele engoliu o Baldé na temporada que não vinha bem, tá? Eu já falei aqui várias vezes pra vocês que pra mim a temporada de Koundé é tão ruim quanto a do Baldé, tão ruim, se não for pior. A queda do Koundé pra mim é mais preocupante do que a do Baldé, porque ele tá numa idade que ele deveria ser muito mais constante, que ele deveria ser muito mais regular e que ele deveria se esforçar sempre, tá? Então, o Cancelo pra mim pode ser muito bem o lateral direito do time, não necessariamente o lateral esquerdo. Como tem o Eric Garcia, que também fez uma boa temporada, eu entendo que o Cancelo jogue na esquerda. Mas, dito tudo isso, o Cancelo tem que vir. Ele tem que ser comprado, tá? O Barcelona tá tentando negociar com o Al Hilal ali, tentando conseguir um preço mais baixo, tentando conseguir aquela sacanagem, né? Empresta o Cancelo por mais uma temporada aí a gente pega de graça na temporada que vem, porque o contrato dele, se eu não estou enganado, acaba ano que vem com o Al Hilal, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, você mostra no Futmob. João Cancelo, com fim do contrato a julho de 2027, é isso mesmo. Ele fica livre do mercado, né? Assim, do contrato, só ano que vem. Então, se o Barcelona quiser ter ele para a próxima temporada, o Al Hilal tá deixando claro que é só comprando. Que ali numa faixa dos 10 milhões de euros, sei lá, acho que 7 milhões de euros, 8, mais ou menos o valor que tá aqui, tá? Se não prejudica. Cara, assim, tem que comprar, tá? Tem que comprar o João Cancelo. Ele é um titular, jogou muito. Defensivamente, surpreendeu todo mundo. Eu já imaginava que o Cancelo fosse muito bem defensivamente. Tem uma idade boa ainda, 31 anos de idade, é uma idade boa. Apesar de uma posição de lateral ser mais complicada. Daqui a uns 2, 3 temporadas, se ele continuar se dedicando, ele ainda vai ser muito útil. Então eu compraria, tá? Eu compraria o João Cancelo titular. O Baldé, cara, é o seguinte. O Baldé teve muita notícia, muito rumor que o Barcelona estaria mais disposto a vendê-lo, que o Barcelona estaria mais disposto a negociá-lo por causa da queda dele. E assim, eu acho um pouco loucura, tá? Beleza, o Baldé teve uma queda. Beleza, o Baldé teve problemas com lesões de novo. Ele precisa dar respostas, precisa. O jogo dele contra o Valência, o último agora, foi muito ruim. Ele perdeu um gol na cara, uma saída de bola horrível. Tá estranho. O problema do Baldé tá aqui, não tá nas pernas, tá? Mas ele é muito jovem, cara. O Baldé tem 22 anos de idade. A temporada do Baldé é composta por 42 jogos, nenhum gol marcado e apenas 3 assistências. Em comparação com o Cancelo, por exemplo, ele tem 23 partidas, o Cancelo. 3 assistências e 2 gols, além de várias atuações muito boas. Mas o Baldé tem apenas 22 anos de idade, ok? Então ele pode evoluir, 22 ou 23 agora, não vou lembrar, enfim. Né? Mas, enfim, ele é muito jovem. Temporada que vem ele pode evoluir muito, muito e pegar a posição de volta, tá? Então eu não venderia o Baldé, daria sim uma reservinha pra ele se cutucar, ficar, né, nervoso ali e tudo mais, pra pegar a titularidade, mas nesse momento o Baldé não é titular do time, ele é um reserva. Eu não venderia, tá? Eu não venderia, porque eu acho que ele tem muito potencial pra ser trabalhado. Ele tem um potencial, na minha visão, tão semelhante quanto o do Nuno Mendes. Ele me lembra muito o próprio Nuno no PSG. Quem é a rapaziada que acompanhou o Messi no PSG e o Nuno tinha acabado de chegar, é muito parecido, tá? O Nuno naquelas temporadas de evolução dele e conseguiu virar um monstro. Eu acho que o Baldé tem potencial pra chegar no mesmo nível. Mas tem que trabalhar, tem que mostrar. Por isso que eu acho que ele é reserva. Araújo, rapaziada. Ronald Araújo, eu tô há umas 3 temporadas, desde o que ele fez no PSG e Barcelona de 23 e 24, eu tô querendo vender. Porque aquele jogo foi só a bomba que explodiu, porque ele já vinha mal antes. Depois da temporada 22-23 que o Barcelona forma o trio de defesa back, o Christensen, Baldé, Araújo e quem que é? E o Cancelo, né? O Barcelona começou a sofrer muito gol. Cancelo? No back? É o Cancelo, né? Não, pera, back?
Koundé, perdão, Cancelo não, Koundé, era o Koundé. O Araújo não jogou mais bola. Não jogou mais bola. A temporada 23-24 dele é assustadora já, de queda. A 24-25 é mais assustadora ainda, de queda. E a 25-26 é pra chorar. Então não tem muitas dúvidas que o Ronald Araújo é pra vender de qualquer jeito. De qualquer jeito, tem que tirar esse cara. Eu sei que no vestiário os jogadores têm mais empatia, comissão técnica e tal. Ele não quer sair, ninguém quer sair de um clube como o Barcelona, mas o Barcelona tem que fazer caixa. Pega uma venda do Araújo, que tem um valor de mercado, olha lá. Apesar dele ser... Ele está em temporadas horrorosas, o valor de mercado do Araújo tá por volta dos 34 milhões de euros. Claro que ele não sairia do Barcelona por um preço assim, talvez uns 30, talvez uns 25, não sei, por causa do momento em baixa. Mas é jovem, é alto, alguns times podem querer pagar 30 milhões nele. Paga 30 no Araújo, você consegue trazer o Cancelo sem prejudicar. E qual problema... Cara, sinceramente, eu pergunto pra vocês. Qual malefício a ausência do Araújo vai fazer no Barcelona? Nenhuma. O Barcelona já saiu notícias que quer manter o Christensen, que tá aqui também. O Cortez, que jogou muito bem estreia, pode subir, tá ligado? E ficar no time principal. O Araújo não é necessário no clube do Barcelona, tá? Não é, e já não é há um tempo. Vamos lá, Cubarsí. Começou a temporada podre, o nosso pau Cubarsí. Foi melhorando com o tempo, ele estava muito mal, sentindo a pressão, 19 anos de idade, é um zagueiro muito jovem, ele está longe do prime, ele ainda precisa evoluir bastante assim para conseguir se formar completamente como um jogador, principalmente na posição de defensor. Ele tem tudo para isso, ele tem altura, ele tem técnica, ele tem que melhorar a explosão dele de velocidade ali e tal, né, obviamente, porque ele é um zagueiro meio lento. Mas é muito bom o Cubarsí. Eu acho que não foge muito da titularidade do Barça hoje, tá? O nosso querido Paulo foi convocado para a Espanha, né? Amanhã vai sair um vídeo das convocatórias das seleções de Espanha e Brasil, que eu espero dessas duas seleções, que é as seleções que eu mais vou ficar de olho, né? Junto ali de tabela com as outras seleções importantes, como Portugal, Argentina, vou ficar de olho nelas. Mas o foco vai ser Espanha e Brasil. E o Cubarsí deve ser titular pela Espanha, tá? Mostrando que de fato tem um nível muito grande. Mas precisa dar um passo a mais para o Barcelona ser mais completo na temporada. Andreas Christensen ficou muito tempo lesionado. O Christensen, inclusive, eu tava olhando no site do Barcelona aqui. Cara, o Christensen fez 18 jogos. Não. 18 jogos nessa temporada e ainda marcou um gol. 25-26. Incrível, né? Parece que o Christensen jogou muito menos, mas ele chegou a jogar e entrar em 18 partidas. O Christensen, cara, é um zagueiro que eu sempre gostei, velho. Eu sempre gostei do Christensen. O problema dele é lesão. É um zagueiro contundente. É um zagueiro bom de cabeceio, tanto pra defender quanto pra atacar. É um zagueiro que se posiciona muito bem. Cara, eu vi as notícias do Barcelona querer vender o Christensen. Eu não entendia muito bem. Porque, cara, o Christensen não compromete. Ele é bom. De fato, ele tem um problema físico. Mas pra reserva ali e tudo mais, ele é interessante. Ele é bom. Eu não venderia. Eu não me livraria. Eu manteria ele como reserva. Tá? Como reserva. É um defensor que poderia ajudar muito mais do que o Araújo, por exemplo. Que compromete bastante, apesar do Christensen ser mais velho. Mas mais velho quanto? O Araújo tem 27, o Christensen tem quantos anos? O Christensen, deixa eu ver. Ele tem 30 anos, cara. 3 aninhos mais velho para um zagueiro. Sinceramente, eu manteria sem problemas. Gerard Martin. Pra mim, eu sei que a temporada do Eric Garcia nos primeiros 6 meses ali foi muito boa, mas pra mim foi o melhor defensor do Barcelona tirando o Juan Garcia, tá? Na linha ali de defesa, foi o melhor defensor do Barcelona. O 2026 do Gerard Martin é o melhor zagueiro do Barcelona, tá? Foi o único zagueiro que não foi expulso contra o Atlético de Madrid, não é dono Eric Garcia e dono Pau Cubarsí. Foi o zagueiro que mais regular em geral, tá? Porque o momento de baixa do Eric Garcia ali foi preocupante, mas beleza, ele fez muitas boas defesas. O Eric Garcia fez uma puta temporada. Eu não vou, obviamente, ficar brigando. O Eric Garcia foi o melhor zagueiro da temporada. Beleza, tá? Pra mim foi o Gerard Martin, no geral, porque foi o que mais evoluiu e foi o que mais eu senti segurança em muitos momentos, né? Sabe, quando vinha um ataque do time rival e eu olhava o Barcelona correndo pra trás, a sensação que dava, o Cubarsí vai ser expulso, vai fazer alguma merda num jogo importante, o Eric Garcia vai fazer a mesma coisa. O único que não me passava essa sensação era o Martin. Olha que loucura. E o Martin, temporada passada,
nessa listinha que eu fiz aqui, né, de tier list e tudo mais, era um jogador que eu colocava como empréstimo, né, porque ele como lateral não tinha gostado mesmo, mas ele evoluiu tanto que o Flick achou ele como defensor. Então, pra mim, ele é titular do time. Titular do time. O outro lado da zaga que tem que abrir o olho, né? Não sei, vai que o Christensen jogue muito e pega a vaga do Cubarsí, né? Pode acontecer, mas nesse momento, se tem um defensor que eu não tiro do time, é o Gerard Martin. Jules Koundé. Jules Koundé. Defensor, lateral direito, francês, 28 anos de idade por aí, né? Cara, a temporada do Koundé é uma coisa desgraçosa. Não é nem uma temporada desgraçada e nem uma coisa desastrosa. Ela é uma temporada desgraçosa. Horrível. Podre. Abutre. Pra mim, é o pior jogador do Barcelona na temporada 25-26, tá? É o pior jogador pra mim do Barcelona na temporada 25-26. Junto com o Baldé, mas um pouquinho pior ainda. O Koundé não conseguiu marcar bem. Não conseguiu atacar bem. Não conseguiu ficar fisicamente bem. Ele não fez nada bem. Nada bem. Preocupante. Esse aqui é um cara... É o primeiro jogador, talvez o único, não sei. Na verdade, não sei se vai ser o único, não. Que eu vou colocar aqui. Vender com uma boa oferta. Sim, pois é. Eu gostei muito do Eric Garcia como lateral direito. Eu acho que o Eric Garcia tem que melhorar nas subidas nessa posição, mas ele é muito bom defensivamente. Então ele consegue correr, ele consegue marcar. O jogo dele contra o Real Madrid, contra o Vinícius Júnior, é muito bom, tá? Defendendo pelo lado direito. Só um exemplo, né, de um jogo bem que ele fez nessa posição. E o Koundé tem muito valor de mercado. O Chelsea estava interessado e o Barcelona precisa de contratar um centroavante, que é uma posição cara. E também pode recompor com alguns jogadores, zagueiro ou até mesmo improvisar lateral como o próprio Eric Garcia. Se o Barcelona trazer um zagueiro, mais um, o Eric Garcia não precisa ficar nessa posição. Ele pode jogar de lateral, para titular ou para reserva. Não sei se o Barcelona quiser deixar o Cancelo lá e o Baldé evoluir de nível, né? Então, eu colocaria assim o Koundé vender com uma boa oferta. Ele tá valendo 60 milhões, 65 milhões de euros no mercado, mais ou menos. Então, se o Chelsea chega oferecendo 70, se eu sou o Deco, eu penso em vender, tá? Eu penso em vender porque ele tem 27 anos, beleza que ele pode dar a volta ainda por cima e tudo mais, mas essa temporada, a montanha-russa do Koundé me chama a atenção muito negativamente. Se a gente for olhar aqui, ó, as temporadas dele aqui embaixo, ó, de mim aqui, a primeira temporada dele foi boa, né? 22, 23. A próxima foi pior, foi mais ruim. A temporada passada foi muito boa, né? Top 3 melhores laterais do planeta. E essa foi terrível. Teoricamente, se mantiver assim, a próxima temporada vai ser muito boa, né? Do Koundé, porque é uma temporada ruim, uma temporada muito boa. Uma temporada desastrosa, uma temporada muito boa, né? Essa temporada foi desastrosa, a próxima tende a ser muito boa. Mas eu não seguraria. Se chegar uma boa oferta de 70 milhões, eu vendo. Só com uma boa oferta, né? Se não chegar uma boa oferta, obviamente eu mantenho o Koundé e torço pra ele recuperar o nível. Mas se chegar uma boa oferta, eu vendo. Eric Garcia, cara. O Eric Garcia atualmente fez uma boa temporada com o Barcelona, como eu falei aqui, uma puta temporada. Evoluiu muito como jogador, como defensor no geral. Hoje, eu acho que o Eric Garcia, ele tem sim a capacidade total de ser titular da equipe do Barcelona. Não como zagueiro, como lateral direito, tá? Porque o esquerdo seria o Cancelo, na minha visão. Muito consistente como marcador e tudo mais. Obviamente ali, eu zoei ali na questão da expulsão do Eric Garcia, mas no caso dele foi... Assim, do caso do Cubarsí foi azar, um azar estúpido, mas foi um azar. E no caso do Eric Garcia foi mais estupidez também, né? Porque, beleza, a gente pode questionar, eu questionei bastante a questão dele ser expulso ou não ali, porque eu não concordei no Sorloth e tal, mas tem que evitar, né, cara? Tem que evitar. Enfim, isso não vai anular a temporada do Cubarsí em geral, do Cubarsí não, do Eric Garcia em geral, tudo mais, que fez uma boa temporada, foi o top defensores mais seguros do Barça, com sombra de dúvidas. Então ele tem que estar. Pablo Gavi. Gavi ficou muito tempo lesionado.
Duas cirurgias no joelho, não é pra qualquer um se recuperar disso, mas voltou insano. Voltou tão insano que também foi convocado pelo De La Fuente para a Copa do Mundo. O Gavi voltou muito bem. Muito bem, é um jogador de muita vitalidade e dependendo do contexto do jogo, pode ser que seja mais interessante ele ser titular. Mas no meu Barcelona ideal, o Gavi é reserva, tá? O Gavi é reserva. Eu acho que existem polimentos táticos e técnicos que fazem com que o Gavi fique atrás dos outros dois meio-campistas na posição de meia central do Barcelona, tá? Mas pra reserva imediato, tá? Aquele cara que vai brigar por titularidade e tal, se ele tiver melhor. É muito jovem, a gente sempre botou muita fé no Gavi, infelizmente ele sofreu muito com lesões, mas mostrou um nível muito incrível nesse finalzinho de temporada, então reserva. Pedri é poupa-tempo, né? O nosso titular absoluto. Não fez uma temporada tão majestosa como a temporada passada, por causa das lesões, mas fez uma temporada igualmente muito boa, inclusive melhor em números. Eu vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada. O Pedri, nessa temporada, ele conseguiu superar muito facilmente os números, assim, em gols menos, né? Mas porque ele jogou muitos jogos, olha a diferença. 59 jogos temporada passada, 43 nessa, né? O Barcelona não foi tão longe nas competições, né? Temporada passada chegou em semifinal de Champions, foi até a final da Copa do Rei. Nessa, a gente caiu, né? Na semifinal da Copa do Rei, né? Se eu tô enganado, nas quartas. Nossa, até esqueci. Pro Atlético de Madrid, acho que foi na semifinal, né? Foi na semifinal. E a gente não subiu de mais uma fase. Então jogou um pouco menos, mas deu 12 assistências o Pedri, cara. Fez 4 gols a mais e fez 4 assistências a mais. Numericamente ele participou da mesma quantidade de gols, né? Que foi 14. Mas ele deu muito mais assistências e fez várias atuações muito boas. A nota no futebol aqui tá alguns pontinhos a menos, mas nada muito gritante. Teve algum momento da temporada que eu achei que o Pedri não tava me jogando meio fora do padrão Pedri, né? Eu não sei por causa do ritmo, não sei por causa da condição física dele. Mas no geral é o Pedri, né? Não tem muito o que falar. Firmín Lopes, temporada brutal, tá? Firmín fez uma temporada incrível. Eu acho que ele foi o segundo jogador com mais participação em gols do Barcelona. 30 gols, foram 17 assistências e 13 gols, né? Firmín pra mim é titular absoluto deste time do Barcelona, na meia ofensiva ali. É um jogador espetacular, claro, teve seus momentos de queda também. Mas, em geral, ele teve muito mais momentos em altas, tá? Foi facilmente um dos melhores meias ofensivos do planeta. Uma pena gigante que esse cidadão não vai poder ir pra Copa do Mundo por causa de uma lesão no metatarso ali que ele já, inclusive, operou, beleza? Marc Casador. Casador, cara, temporada passada, ele tava muito bem, né? Chegou a um ponto de gerar debates, né? Foi uma temporada maluca a temporada passada, né? Começou com o Bernal muito bem, aí o Bernal estourou o joelho, perdeu a temporada. Aí o Casador entrou no lugar dele, jogou muito bem, começou a colocar dúvidas na cabeça do Barcelona e dos seus torcedores se ele poderia roubar a vaga do Frenkie de Jong. Mas não. Ele não era tecnicamente tão bom quanto o De Jong, quando o De Jong voltou, isso ficou claro. E nessa temporada ele caiu de nível. Não é um jogador tão jovem, né? Ele tem lá os seus 23 anos, se eu não estou enganado, 22, né? 22 anos de idade. Vai fazer 23 este ano. No meu caso, cara, ele pra mim, ele vale, 24, 25 milhões de euros avaliados no mercado, mas dá pra vender por muito mais pela idade. O Casador entra nesta prateleira aqui, vender com uma boa oferta pra mim, tá? É um jogador que não vejo tanta qualidade técnica quanto outros meias do Barcelona. E até mesmo na proposta defensiva eu vejo outros fazendo tão bem quanto ele. Então é um jogador que vai ficar num limbo no Barça que não vai ser tão útil para esta posição. Saiu muitas notícias que o Barcelona tá tentando vender e tudo mais, né? Que se receber uma oferta vai vender, eu venderia. Assim como o Koundé, se receber uma oferta de 30, 25 milhões pelo Casador ali, numa faixa onde ele realmente valha o dinheiro que ele vale, né? É sempre muito complexo esse negócio de valuation de mercado. Eu venderia, tá? Eu venderia porque eu vejo outros jogadores mais necessários para a posição. E também fazer caixa é sempre muito bom pro Barcelona, apesar do Barcelona entrar no 1-1 temporada que vem. Dani Olmo, cara, o Dani Olmo é uma coisa engraçada, assim, porque ele poderia entrar nessa mesma categoria,
Só que o Dani Olmo, cara, ele foi muito inconstante, né, velho? É uma coisa impressionante. O Dani Olmo teve momentos muito ruins, teve alguns momentos bons. O resumo da temporada do Dani Olmo em nota tá ali no 7,23, igual a temporada passada. Ele jogou 49 jogos, fez 8 gols e deu 9 assistências. São números bons para um meio ofensivo, tá? Não são números ruins. A sensação do Dani Olmo é que me pega, principalmente Liga dos Campeões, ele não conseguiu ir bem, tá? Não conseguiu ir bem. 28 anos na cidade, tem um puta valor de mercado ali por volta dos 60 milhões de euros. Dito tudo isso, eu sei que seria interessante vender e tal, mas eu particularmente ainda manteria o Dani Olmo como reserva, tá? Tem muita qualidade o Dani Olmo. Vou ficar aqui, né? Porque já vai chegar jogadores ali no titular. Tem muita qualidade o Dani Olmo. Eu quero que ele volte a ter um pouco mais de capacidade de constância, né? Ser mais constante nos jogos para brigar mais forte com o Firmino pela posição. Não só pelo Firmino, porque ele também pode fazer na do Pedri, né? Na do De Jong e tal. Não acho muito legal. Eu prefiro o Dani Olmo mais avançado do que nessa posição de meia construtor e de volante, segundo volante. Mas tem que melhorar, né? Ele tem que melhorar, ele tem que ser mais consistente, ele não pode ser tão montanha-russa assim para ser um jogador do Barcelona. Então é por isso que eu manteria ele, porque eu acho que ele tem muita qualidade, é jovem e tal. Então é interessante manter. Jovem assim, ele tem uma idade boa, né? 28 anos de idade. Frank de Jong. Mais um jogador que sofreu com muitas lesões, né? Nessa temporada estourou bastante. Jogou 38 partidas, mas não tem jogador com o nível de qualidade do De Jong no meio campo, a não ser o Pedri para fazer essa dupla de volância. O De Jong para mim é titular, tá, rapaziada? Ele tem uma imponência física, ele tem uma capacidade, todos os jogos que ele entra, ele arruma o Barcelona. O Pedri ficou muito sobrecarregado em muitos momentos, porque ele olhava pro lado e não tinha jogadores técnicos para dialogar com ele. Não tinha. O melhorzinho que ajudou ele ali foi o próximo jogador que eu já vou falar, que é o Bernal, mas não é a mesma coisa. O De Jong é muito bom. De Jong saudável, inteiro, é titular absoluto do Barcelona, tá? Não tem o que dizer, sou fãzaço do De Jong. Fez uma temporada um pouco abaixo da anterior, por causa de lesões e tudo, como eu disse, né? Mas igualmente absurda em nível técnico, né? Em pico. Marc Bernal. O Bernal, pra mim, conseguiu se arrumar, né? Ele teve uma lesão séria no joelho, é muito jovem. O Bernal é alto, é forte, é um volante muito bom. O Bernal aqui não tem muitas dúvidas que é um reserva imediato pro time do Barcelona. O nosso meio campo é bem recheado, cara. É bem recheado, é uma posição que não precisa definitivamente de reposições, tá ligado? Olha os nossos 3 reservas e olha os nossos 3 titulares, tá ligado? É muito bom mesmo, tá? Então, gosto muito do Bernal, gosto muito do potencial que esse guri tem no futuro de alcançar um nível muito grande. Então, não tem muito o que dizer, Bernal aqui seria reserva. Ferran Torres, né? Mais uma temporada aí pro Ferran de muitos gols, mais uma temporada aí do Ferran de muitos gols perdidos. Foram 21 gols na temporada e 3 assistências, né, cara? O Dani Olmo, o Ferran Torres só fez menos gols que Lamine Yamal em 49 partidas. Mas é aquilo. Ferran Torres perde gol demais. Demais, cara. Ele foi muito bem contra o Atlético de Madrid. Até acho que ele não merecia ser substituído naquele jogo de volta, né? Lá no Wanda Metropolitano. Mas ele não pode ser o camisa 9 principal do Barcelona. Eu acho que o Ferran Torres tem que ser reserva, tá? Eu poderia colocar ele na categoria vender como uma boa oferta, mas eu não vou colocar ele aqui porque achar um cara reserva que dê as quantidades de gols que o Ferran dá sendo reserva é tão caro quanto o que o Ferran vale. Pra vocês terem noção, olha só. O Ferran, o valor de mercado dele, atualmente, tá por volta dos 50 milhões de euros. Cara, 50 milhões de euros hoje, por exemplo, é o Yan Diomande, que é um ponto esquerda que não vai dar esses números de gols. Claro, é um ponto, não é atacante. Mas sei lá, qualquer atacante nível Ferran Torres é daqui pra cima. Então, com 26 anos, entregando essa quantidade de gols e com possibilidade de melhorar, por que não? Porque o Ferran Torres não pode ficar melhor? Mantém no time, né? Tudo mais para reserva, não para titular, porque ele não é confiável em todos os jogos, mas para reserva. Yamal, dispensa comentários, né? Foi o melhor jogador do Barcelona na temporada 25-26. O Lamine Yamal melhorou da temporada passada. Ele começou a temporada complicada com a pubalgia,
acidentada e tudo mais, né? Ele começou muito devagar. Ele falou que teve um momento ali no futebol que ele tava triste, olha só, 18 anos de idade, ele já teve um momento de tristeza e tudo mais, que ele não tava alegre jogando, mas algo que passou já bem rápido, né? E quando ele clicou fisicamente e animicamente, ele virou um dos melhores jogadores do planeta que ele é, né? Obviamente o Yamal é titular absoluto do time, não tenho o que questionar, não tenho o que falar aqui. Absurda a temporada do Yamal, de 24 gols e 17 assistências. O Lamine participou de 41 gols em 45 jogos, tá? 18 anos de idade. É um assombro o que joga Lamine Yamal, beleza? Rafinha, mais um jogador do eixo pilar do Barcelona essencial que sofreu muito com lesões. Rafinha marcou 21 gols, né, a mesma quantidade do Ferran, então ele foi empatado o segundo artilheiro do time. E deu 7 assistências, mas o Rafinha só jogou 33 partidas. Cara, o Rafinha sofreu muito com lesões. Muito com lesões, tá? Foi um jogador que manteve o nível 100% na temporada, exceto mais ou menos ali um momento que ele voltou meio mal na Champions, por causa da lesão e tal, né? Ele tava lesionado. Mas quando voltou no mata-mata nas oitavas contra o Newcastle, ele acabou com o jogo. Seria fundamental, se o Rafinha tivesse presente contra o Atlético de Madrid, talvez a história teria sido diferente. Na verdade, eu não tenho dúvidas que a história seria diferente. Os 7 chutes no gol que o Rashford deu e não fez nenhum, o Rafinha teria marcado 2, 3, sem dúvidas nenhumas. Até mais, sem dúvidas nenhuma. Então, o Rafinha, eu vejo que lá fora o Rafinha é um pouco julgado. Se chegar a boa oferta, vende o Rafinha. Não, rapaziada, o Rafinha só tem 29 anos de idade, tá? E ele tem físico pra jogar aí nesse nível aí por mais uns 4 anos tranquilo. Tranquilo, cara. Não precisamos pensar muito em um ponta esquerda absolutamente titular, reserva sim, para a posição. E o Rafinha não é só ponta esquerda, ele é ponta esquerda, ele é atacante, ele é meia, ele é ponta direita. Ele é um jogador que flutua muito no campo. Enfim, falar do Rafinha chovendo molhado, é um jogador fundamental para o clube do Barcelona, é titular sem discussão. Rashford. Rashford é um jogador que eu critiquei muito na temporada, mas eu elogiei bastante também, tá? O Rashford, em participação em gols, ele tem números muito bons. São 14 gols e 11 assistências em 49 partidas. 30 milhões de euros é o valor fixado que tá nele ali. E é aquilo que eu falei. Se o Barcelona recebesse boas ofertas por Casador e Koundé e vendesse, o que eu acho que seria bom por boas ofertas, Cancelo e Rashford eu compraria. Se a compra do Rashford, de alguma forma, o Barcelona for atrapalhar os negócios de Barcelona de trazer um centroavante que precisa, ou até mesmo algum defensor que seria interessante, porque pra mim tem que se livrar do Araújo, então eu não manteria o Rashford, mas depende do contexto. Pro time, pra composição de elenco, eu não tenho muita dúvida que ele tem que ser reserva. Ele ajuda, cara. O Rashford ajuda. Ajudou muito o time, tá? E quando ele entrou e quando ele entra, ele contribui bastante. Foi muito importante ali em alguns jogos. No final, quando não tava o Rafinha, né? O Rony teve oportunidade de titular e não conseguiu jogar tão bem. O Rashford já entrou e decidiu, tá ligado? E conseguiu mostrar que pode ser muito útil pro Barcelona, mas que não pode ser um titular, né? Enfim, tem que ser um cara que tem que melhorar também, né? Apesar da idade e tal. Ele não pode perder a quantidade de gols que perdeu contra o Atlético de Madrid. Não pode, tá? O Marcus Rashford. Isso que me gera um pouco a pulga atrás da orelha, porque e se precisar dele de novo nessa ocasião? E ele falhar de novo, tá ligado? É complexo, mas no geral eu acho que ele é mais útil pra gente estando no time, tá? Claro, se não for comprometer a receita geral do Barcelona. E por fim, Rony. O Rony é um jogador que eu botei muita fé, que eu queria mais vezes ele jogando com o time. É um jogador que sofreu muito psicologicamente. Ele não recebeu confiança para jogar. Ele, nas partidas e as chances que teve, começou muito bem substituindo o Yamal naquele momento de pubalgia, mas ficou nisso, tá ligado? Quando ele recebeu mais chances, quando o Yamal machuca no final da temporada, ele foi muito mal, mas é muito jovem. O Rony acho que tem 19 anos de idade. É aquilo. Não vai jogar tanto e tudo mais. E também não sei se teriam tantos jogadores que aceitariam a posição de reserva para o Lamine, né?
Porque o Lamine, quando tiver saudável, vai jogar. Né? Mas quando precisar de rotação, eu acho interessante que o Flick desenvolva o futebol do Rony Bardghji. Então, pra mim, apesar desse final de temporada ruim do Rony, eu manteria ele na reserva do time. Ok? Então vamos lá, rapaziada. Esse vídeo tá longuíssimo. 35 minutos, tá? Essa aqui é a meu tier list. Apenas 4 jogadores. 3, né? Porque um já tá confirmado que é o Leva. 3 jogadores eu pensaria em saídas. 2 deles com contexto, se receberem boas ofertas, que é o caso do Casadó e do Koundé. E apenas um que eu queria me livrar de todo jeito, que é o Ronald Araújo, tá? É esse o tier list. Então eu vou dar meu disclaimer final aqui, que é o seguinte: a temporada 25-26 do Barcelona foi uma temporada um pouco frustrante, foi. Vencemos a La Liga, que é muito importante, sempre vai ser importante. Vencemos a Supercopa em cima do Real Madrid, o que também é muito legal. Ganhar em cima do Madrid tem um peso a mais. Foram 2 títulos pro Barcelona. Não veio a Copa do Rei, infelizmente, num jogo que a gente pecou muito naquele 4-0 na ida. O pior jogo do Baldé na temporada, o pior jogo do Koundé na temporada, tá ligado? O que é uma pena, a gente quase buscou naquele 3-0 com 2 gols do Bernal no Camp Nou e tal. Não veio, né? Teve a questão da Champions League, que mais uma vez a gente caiu cedo dessa vez. Eu considero quartas de final cedo pra esse time do Barcelona, tá? Semifinal pra mim é a régua ali. O que é uma pena também pelo contexto e tal. Essa equipe merecia mais, mas não veio. Temporada que vem, dependendo das contratações, pode ser que venha. Inclusive, os próximos vídeos vai ser sobre isso. Quem tem que vir pro Barcelona e seleções, tá? Fiquem ligados nos próximos vídeos, porque vai sair muito conteúdo pra vocês. Copa do Mundo tá chegando e a gente tem muita coisa pra conversar. Mas sobre o Barcelona e sobre a temporada 25-26 que fica pra trás, é isso daqui. No próximo vídeo, que acho que vai sair amanhã, farei sobre contratações, tá? Contratações, quem deve chegar, quem eu acho que o Barcelona precisa repor. Eu faria isso nesse vídeo, mas como tá 40 minutos quase de conteúdo, eu acho melhor deixar pro próximo vídeo, né? Porque, enfim, tem outros trabalhos a fazer. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, se inscreva e até a próxima.